Olá pessoal, Direito Civil 7, dando continuidade aí, nós estamos tratando do direito de vizinhança. Nós vamos agora para a nossa quinta regra, que é a regra que diz respeito às águas, né? Cresce aí a cada dia no nosso mundo moderno a importância de se discutir, de se estudar, de falar sobre as águas, né? E sobre a falta de água. A falta de água se tornou aí um problema ambiental internacional, né? Porque a nossa água é a mesma no mundo, querido. Então, se você gasta aí, você prejudica as pessoas do mundo inteiro. Então, não é um problema nosso, não é um problema local, não é um problema regional, é um problema mundial, internacional. Sem água, automaticamente nós não temos comida, né? Porque todas as nossas fontes geradoras de alimento dependem de modo direto aí da água. Então, a água, ela é um bem maior de sobrevivência e é um bem esgotável. Nós sabemos que é um recurso finito, né? Em muitas situações ela é não renovável, que ela não vai ser submetida a processos de reutilização, de reaproveitar mesmo, né? Então é muito importante a regulamentação da água para a gente evitar aí tanto a poluição como o desperdício, de acordo com o nosso artigo 1291. O nosso Código Civil, ele traz aí algumas regras importantes sobre a questão da água. Por exemplo, vou tratar com vocês aqui alguns artigos que eu selecionei. O artigo 1288, ele fala que toda a água corre naturalmente de cima para baixo, né, do rio para o mar. Então, o vizinho ele não pode reclamar do estrago que as águas vindas do terreno de cima façam no seu. O proprietário do terreno de baixo, né, na questão da inclinação aí do nível do mar, ele deve usar a criatividade de se beneficiar desta água aí, da sua condição de estar em uma posição inferior, né? Por exemplo, construindo uma bica, um moinho, alguma coisa nesse sentido, é o que o artigo fala, mas ele tem que respeitar esses possíveis estragos aí da força das águas. O artigo 1290 ele vai falar que as águas aí que cortam o meu terreno, né, elas podem ser utilizadas para consumo, mas o curso natural das águas não pode ser interrompido, então não posso prejudicar e alterar o leito do rio, tá? Quando essa água é muito, né, uma grande proporção de água, o vizinho da parte inferior, ele pode preferir que o vizinho da parte superior impeça aí o seu fluxo, né? Mas em época de seca, pode ser que isso seja o contrário, que o vizinho de baixo ele necessite da água, então ele não quer que impeça o seu fluxo. Isso aí vai ser comum nas barragens, né, no represamento aí que a gente conhece. Às vezes eu represei um rio na minha propriedade, tá legal porque aí não tá atrapalhando a propriedade inferior na época da chuva. Quando for a época da seca, ele vai o quê? Reclamar porque eu represei a água dentro da minha propriedade e prejudiquei ele. Então isso vai depender muito da conjuntura em que estamos analisando. O artigo 1292, ele vai tratar aí de modo específico, quando a lei ela vem estimular que as pessoas e as suas propriedades e as suas fazendas construam barragens, né, represando aí a água da chuva, porque trata-se de uma água limpa, uma água potável que pode ser utilizada para as atividades principalmente da agropecuária. Né? Nós vamos ver que parece existir aí uma contradição entre esse artigo 1292 e o artigo 1290, né? Mas isso a gente consegue resolver com bom senso, gente, tá? Coibindo aí os abusos, estimulando o maior aproveitamento da água para as pessoas e para a agricultura. Então, tudo com equilíbrio e tudo lembrando que nós estamos vivendo coletivamente, que precisamos viver em harmonia. O parágrafo 2º do artigo 187... Não, o parágrafo 2º do artigo 1228, perdão, tô lá no artigo de Direito Civil 2. Parágrafo 2º do artigo 1228 fala do abuso de direito, né? Então, a lei, ela proíbe aí o uso da água de forma egoísta ou de forma inútil, tá? Então, é importante vocês que são concurseiros ou que estão aprofundando aí no tema, fazer uma leiturazinha sobre a questão das águas no Código de Águas, na Lei de Recursos Hídricos, no próprio Código Florestal, tá? Para ver a nossa legislação sobre águas, certo? A nossa sexta regrinha é a regra dos limites entre os prédios. Então, vamos lá tratar da sexta regra dos limites entre os prédios. O Estado mesmo,
ele tem interesse que esses limites entre os prédios, lembrando que prédio, gente, é qualquer imóvel, rural, urbano, edificado ou não, né? Que esses limites aí entre os prédios, eles sejam corretos, né? Para que haja devida tributação, para que esse imóvel tenha a sua matrícula lá no cartório de registro de imóveis, com a metragem correta, com o seu tamanho correto, para que a tributação seja correta, tá? O proprietário, ele tem o direito de cercar, murar, organizar a limitação do seu terreno aí, tá? Dividindo o que? As despesas com o seu vizinho, de acordo com o artigo 1297. Esse direito, ele é chamado de direito de tapagem, tá? Direito de tapagem. E o muro, ele vai pertencer a ambos aí, vai ser uma espécie de condomínio forçado, tá? Nós vamos dividir a despesa, eu e meu vizinho, e nós dois vamos ser dono aí do proprietário. Nós vamos ser dono do muro, né? Dono do proprietário é ótimo. Nós vamos ser donos do muro em um condomínio forçado, de acordo com o nosso parágrafo 1º do artigo 1297 do Código Civil. Esses limites, eles podem ser fixados, gente, por marcos naturais, né? Como um rio, por exemplo, uma montanha, né? Uma serra, uma árvore. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 1297. Ou, se você quiser exercer esse direito, você precisa o quê? Conversar com seu vizinho. Se não houver um acordo, você pode providenciar a cerca e cobrar dele a metade do custo, tá? É permitido aí você incluir nesse custo do muro a colocação de cercas elétricas, alguma coisa que você colocou para evitar roubos, invasão, por exemplo, certo? Cerca elétrica, aqueles antigamente, né? Mostrando aí cacos de vidro, colocava no muro, essas despesas você pode anexar aí, que vai poder ser partilhado. Só se tiver regulamentação municipal que proíbe, vai depender muito do lugar que a gente está tratando, tá, gente? Se você tem dúvidas aí sobre os limites do seu terreno, antes de murar, né, você deve entrar com uma ação de demarcação para você ter exatamente o lugar que te pertence. E está no nosso artigo 1298 98 do Código Civil, tá? A outra regra que nós vamos ver, salvo engano, aí, acho que a regra é a 7ª regra, que é sobre o direito de construir, né? O proprietário, ele pode dispor, que nós conhecemos, que é o jus abutente, né? Mas, junto com isso aí de disposição, ele pode o quê? Ele pode reformar, ele pode demolir, ele pode escavar, ele pode aterrar, ele pode construir no seu terreno. Ó, só, posso edificar, posso construir no meu terreno. Esse direito de construir, ele tem limites também dentro do Código Civil e em regulamentos administrativos que cada município vai ter sobre essa questão civil, tá? Isso vai variar muito, então cada município é um município, tem um plano diretor, tem uma regra específica. É importante fazer a leitura do artigo 1299, tá? O juiz, ele sempre precisa de perito engenheiro civil, né, aí, para aplicar esses dispositivos, né? Aí o juiz precisa de um perito para aplicar esse dispositivo. Quem paga esse engenheiro, professora? Né? As partes, claro, né? Afinal, litigar tem custo. Por isso que o advogado moderno é aquele que resolve essas questões e não o que processa os outros. Então, vamos levar isso para uma câmara de arbitragem, vamos organizar isso de modo extrajudicial, né? Vamos organizar, otimizando os custos do nosso cliente aí para que ele gaste o menos possível. O poder público municipal é quem autoriza, organiza, fiscaliza e as construções, né, para a devida cobrança de imposto, para fazer a tributação, para ter a demarcação, para ter aí uma escritura correta num registro dentro do cartório de registro de imóveis, certo? Também para zelar da questão da segurança das obras, né, do respeito pelo direito de vizinhança, pela arquitetura da cidade, pela intimidade da família, então o resguardo desses direitos. Essa autorização para a construção ela é necessária, mas excesso de regras aí na esfera municipal podem dificultar muito a vida do empreendedor da área de construção civil, tá? E vai ser uma porta aberta para a corrupção, porque regras desnecessárias da abertura para a corrupção, né? Então, nós buscamos aí sempre trabalhar com equilíbrio. É importante que esses municípios busquem um equilíbrio nessa normatização, ok? A regra geral é da liberdade, então você tem a liberdade de construir no seu terreno, mas você não pode
despejar goteiras sobre o terreno, o teto de seu vizinho, artigo 1300. Você não pode abrir janela a menos de 1,5 metro do terreno do seu vizinho, de modo que entre uma janela e a outra deve haver 3 metros, né? Está no artigo 1301. E se você vai fazer uma janela, por exemplo, você pode construir na zona urbana aí, você não vai fazer janela. Outra vez, se não vai fazer janela, você pode construir na zona urbana até o limite do terreno, né? Mas na zona rural tem que deixar 3 metros, mesmo sem abrir janela, né? Afinal, os terrenos rurais eles são maiores, isso está no artigo 1303. Então, no urbano sem janela, posso ir até o limite. No rural, mesmo sem janela, eu tenho que deixar 3 metros da divisa aí entre as fazendas, certo? A gente não pode encostar na parede divisória, né? Por exemplo, fornos para incomodar o vizinho, coisas que eu vou colocar bem na divisa que vai causar um incômodo para o vizinho, está no artigo 1308. Eu não posso construir fossa, né? Ou alguma coisa nesse sentido de dejetos que vai o quê? Que vai prejudicar a qualidade de uma água, então junto com o poço artesiano, artigo 1309 fala sobre isso. Eu não posso executar obras arriscadas que ofereçam risco ali social, né? E nós vamos ter algumas, está no artigo 1311, gente, sequenciazinha nos artigos, fazer leitura. Existem sanções aí para os vizinhos que violam essas regras. Essas sanções estão no artigo 1312, tá? E, por outro lado, o vizinho, ele pode o quê? Exercer o seu direito de travejar, né, colocar travas ou madeiras, né, ou seja, em casas aí alinhadas, nós podemos construir apoiando na parede divisória do vizinho, pagando a devida indenização. Claro, eu quero fazer uma casinha de cachorro ali, vou usar a parede da divisa, né, eu vou ter que pagar a indenização em relação a isso, artigo 1304. Eu posso colocar armários até o meio da parede divisória, tá? Se já não tiver armário do outro lado, é claro, para não causar nenhum dano em relação a isso, artigo 1306. Eu posso entrar na casa do vizinho para fazer as obras na minha casa com segurança, tá? Então, artigo 1313, parágrafo 1º, eu preciso ir até a propriedade do meu vizinho para eu poder conseguir fazer uma instalação, alguma coisa, tá? É uma norma bastante inconveniente que traz muito problema na prática, tá? Porque ninguém gosta de vizinho entrando na sua casa, mas se for necessário, tem-se que dar essa autorização. Tá, pessoal? Então, nós encerramos aqui com esse nosso terceiro vídeo a respeito dos direitos de vizinhança. Nossa próxima temática que nós vamos estudar é sobre direito de condomínio, tá? Então, eu me encontro à disposição de vocês no fórum para dúvida, nas demais redes de comunicação, nas minhas redes sociais, WhatsApp. Não guardem dúvidas para vocês. Vamos fazer o nosso estudo permanecer com qualidade. Qualquer coisa me perguntem, tá? Leiam os artigos que vai dar tudo certo. Um abraço.